Depois de conquistar o público brasileiro no palco, na televisão e nas redes sociais, o humorista Rafinha Bastos quis desafiar-se e foi à procura de uma carreira como stand-up comedian em inglês. Há 6 anos partiu para Los Angeles, um ano depois mudou-se para Nova York. Entre vídeos virais, com excertos das atuações, tem já uma foto na mítica parede do Comedy Cellar, um dos mais importantes comedy clubs do mundo, onde habitualmente sobe a palco. Em Portugal já atuou várias vezes, mas a estreia, com um espetáculo em inglês, aconteceu no início do ano em Lisboa. Agora sobe ao Porto dia 7 de outubro com Unfamiliar Territory. Junta-se a mim desde Nova York. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Hoje temos connosco em estúdio Amândio Branco, o maior especialista em teoria da cor. Amândio, qual é a cor que torna a casa mais feliz? Fúcsia ou grená? Olhe, por mim tanto faz. O importante é ter uma box Vodafone TV Play com super som e assistente virtual integrado. Até porque a box é preta e o preto fica bem com tudo. Já sabe, se quer uma casa feliz, atira a super fibra da Vodafone, com a inovadora box Vodafone TV Play. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone. I hate verbs in English. I dance, you dance, he dances. Why? Is he dancing more than me? I don't think so. 645 people dance and he dances. How much is this motherfucker dancing? Rafinha, estás nos Estados Unidos a fazer stand-up desde 2018. Sempre referiste o Seinfeld como uma grande inspiração para seres comediante e por isso queria começar esta conversa por um post que até fizeste no início do ano, em fevereiro, nas redes sociais, em que mostras uma fotografia de uma atuação em que partilhaste palco com o Seinfeld e com o Jim Gaffigan. Como é que isto aconteceu? Que privilégio para eles poderem estar dividindo também o palco comigo. Cara, assim, eu acho que o Seinfeld para mim sempre foi uma inspiração. Na verdade, mais do que uma inspiração, ele foi uma grande referência desde o começo da história do stand-up no Brasil, né? Não tanto assim, eu acho ele um grande comediante e tal, não, para mim não. Tem outras referências quando eu penso em texto e tal, mas assim, em termos de carreira, é um cara importantíssimo, porque quando a gente começou a fazer stand-up no Brasil, a única referência que a gente tinha eram os sitcoms do Seinfeld, que tinha um trecho de stand-up antes do YouTube, então a gente não tinha acesso a stand-up comedy. A única referência que a gente tinha era os episódios do Seinfeld. Então foi uma coisa muito marcante para mim. E foi meio acidental, isso já aconteceu outras vezes. Eu me apresentei de coisa já umas 3, 4 vezes. Tem um clube de comédia aqui em Nova York, que é o Gotham, que é um dos maiores clubes daqui, que é o clube considerado o house club dele, o clube onde ele vai mais. E eu tenho um show lá toda quarta-feira que eu vou com muita frequência, eu sou convidado para fazer esse show. E ele de vez em quando aparece de surpresa, porque ele tem essa abertura de poder simplesmente aparecer e fazer quando quiser. E aí foi lá e se apresentou no mesmo dia que eu. E eu tirei a foto e tal. Também não fui falar com ele, porque também não me parece o cara mais... Não me parece o cara mais... Não. Mais aberto, não é? Não. Mas ainda assim chega, faz o dele e vai embora. Não tem uma interação com outros comediantes. O que é compreensível também, porque também o que os outros vão querer encher o saco também. Então dá para entender. Certo, mas certamente... deve ser o sonho de muitos comediantes verem, sei lá, o Seinfeld a rir de uma piada que fazem em palco, ou a seguir a atuação, o Seinfeld dizer, epá, aquela foi muito boa, ou porque é que não experimentas fazer assim? Mas percebo que tem uma aura, não é? O Seinfeld tem uma aura que intimida até. Intimidar é um pouco demais também. Vamos botar as coisas do seu... Achas que é demais? Eu diria que era intimidar, por acaso. Aí. eu é que estou a dizer, sim. Eu acho que é uma grande referência e tal. Mas tem comediantes aqui que eu me apresento toda noite, que são mais próximos
e que tem uma abertura um pouco maior, que para mim até me inspiram até um pouco mais. Agora, em termos de carreira, a importância que esse cara teve pro stand-up, não só para mim, mas no Brasil, é muito grande, assim, né? No mundo, exato, no mundo. Mas estavas a dizer que há outros comediantes que também muito grandes com os quais te identificas mais. Que nomes é que queres O atirar Dave para cima da mesa? Chappelle, o Louis C.K., o Mark Birbiglia, que são caras que eu vejo praticamente, o Chris Rock, são caras que estão aqui em Nova York, onde eu me apresento no Cellar, eu vejo esses caras com uma frequência muito maior, e para mim são caras que quando vão se apresentar eu faço questão de assistir, assim, porque é muito inspirador ver esses caras. Escrevem muito, né? Tá sempre fazendo show novo. Louis C.K. é um cara que tem uma média de fazer um show novo por ano. Pô, isso é um negócio absurdo, assim. Escrever 1 hora de material todo ano é muita coisa, sabe? Então, pra mim, isso é muito mais inspirador, assim. Tu estiveste um ano em Los Angeles, quando foste para os Estados Unidos, e depois mudaste para Nova York. És muito regular no Comedy Cellar, até tens uma foto na parede, não é? Tens esse estatuto já. O que é que aprendeste em termos práticos? Ou seja, tu fazias stand-up no Brasil há muito tempo, já tinhas uma carreira sólida. Vais para os Estados Unidos, começas a fazer stand-up em inglês. O que é que de repente era uma coisa que tinhas na tua cabeça? Isto é assim que se faz, mas mudou quando chegaste aí? Isso é uma boa pergunta. Eu sentia, acho que todo comediante meio passa por isso, né? Você chega em um certo momento, acho, da carreira que pensa, pô, eu já falei tudo que eu queria falar. Já estava fazendo comédia há 16 anos, sei lá, 15 anos fazendo stand-up comedy, e eu ficava com essa impressão do tipo, eu tenho a impressão que não tem mais de onde sair ideia, sabe? Eu já escrevi as coisas, já passei por diferentes processos, minha comédia, isso acontece muito com o comediante, se torna muito autorreferente depois de um certo momento, que você começa a escrever sobre as coisas que aconteceram na tua carreira, porque as pessoas, você se torna um cara conhecido, então você fala do processo judicial, você fala do problema não sei o quê, do programa de televisão, e aí às vezes eu sentia que talvez, tem um limite para isso. Quando eu chego aqui nos Estados Unidos e vejo pessoas escrevendo sobre as coisas mais simples possíveis, com muita genialidade, eu falo, não, na verdade não. Na verdade é muito maior do que isso. Coisas muito pequenas podem ser muito, muito interessantes. E aprendi a olhar, e uma coisa das coisas que agora eu estou nesse momento, assim, né? A olhar muito para a minha vida de uma maneira muito mais honesta do que talvez em outros momentos da minha carreira. As histórias que eu tô tentando agora arrancar da minha e levar para o palco são histórias muito reais da minha vida. E eu sempre tive um pouco de dificuldade de transformar as minhas histórias em stand-up comedy, porque eu sempre fiz muito na base da observação ou histórias que são um pouco mais elaboradas e tudo mais. Não, agora eu estou tentando tirar as coisas simples do convívio, quem era meu pai, quem era minha mãe, como é que eu me lido com os relacionamentos, quem sou eu, que tipo de pai eu sou, sabe? Coisas muito humanas e muito próprias, sabe? É uma coisa que eu vejo muito aqui. Mas achas que isso vem mais do próprio ambiente onde te colocaste propositadamente, no sentido de agora tens de começar tudo de novo, é como se estivesse a começar uma carreira do zero, não só não é? isso, na verdade por assistir muita gente, eu comecei a entender que na verdade o que faz você ser você é a tua vida, a tua maneira de olhar para a tua própria vida. E eu acho que eu sempre olhei muito para fora, né, apontando o dedo nas coisas. Hoje eu estou tentando olhar um pouco mais para dentro para eu entender quem eu sou e fazer quem eu sou engraçado no palco, e não só um cara que aponta dedos e que faz observações sobre a vida, entendeu? Mas vamos aqui colocar o cenário hipotético em que decidias, depois de todos os anos em que estiveste a fazer carreira no Brasil, ias para Alemanha viver e começavas a fazer stand-up em alemão. Achas que ias ter mais ou menos também esta postura, porque ias estar novamente a começar do zero? Ou seja, ias ter que reformular tudo de novo, as coisas que tinhas feito já não funcionavam. A minha pergunta inicial ia mais no sentido de o que é que Nova Iorque especificamente deu estar nesse ambiente com comédia todos os dias, ver esses comediantes que já apuram muito mais o seu stand-up.
em termos práticos, tens assim um exemplo de uma coisa que, epá, eu aprendi isto por causa de Nova Iorque? Eu não era tão bom quanto eu imaginava que eu era, por exemplo. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi. Aprendi que eu tinha muita coisa ainda para aprender. Que eu achava que eu tinha um domínio muito claro da minha arte, e eu comecei a ver pessoas fazendo isso de maneira muito mais evoluída, e eu tive que olhar para mim mesmo e começar a entender que não, você não é o mestre que você imaginava que você era. Houve um banho de realidade. Sim, Nós, não sei se no Brasil costumam usar essa expressão. Um banho de realidade um banho pouco. de real. Eu poderia ter visto isso de duas formas, né? Uma é me deprimir e falar, porra, mas eu vou pro Brasil, aonde eu sou bom e brilho, ou eu venho para cá, que foi a opção que eu fiz, e tipo, não, deixa eu tentar entender, aprender, deixa eu tentar evoluir, deixa eu tentar evoluir pessoalmente e profissionalmente e tal. Então, a minha vinda para cá já tinha um pouco essa curiosidade. E foi um banho de realidade mesmo, assim, sabe? Tem gente aqui que eu vejo hoje, e daí eu vejo daqui a 3 semanas o cara tá fazendo um texto completamente diferente sobre outros assuntos completamente diferentes, 15 minutos novos e tal, e eu tenho uma dificuldade muito grande para escrever coisas novas, eu demoro um tempo. Então eu comecei a perceber que o processo de alguns aqui tá muito além de mim. Também esses caras às vezes olham pro que eu tô fazendo e falam, pô, o que você faz é muito bom, que legal, queria poder... Então, na verdade, são maneiras... Eu comecei a ver um pouco mais a arte que eu faço de maneira um pouco mais humilde, entendeu? Porque não significa necessariamente que eu sou infinitamente inferior a eles, mas não, eu comecei a me deixar inspirar pelo profissionalismo das pessoas ao redor. Quando disseste que não eras tão bom quanto achavas que eras, ao mesmo tempo não quer dizer que no Brasil a comédia fosse má, ou seja, má, não é? É uma questão mesmo do ambiente em que te encontras, ou seja, o facto de estares ao pé de melhores comediantes faz-te a ti mesmo também eu tornar-te melhor. Eu acho que isso certo? aconteceria com qualquer um que vai para um lugar onde se faz aquela arte ou aquela atividade há mais tempo. Eu tenho certeza que todo o melhor jogador de futebol do Brasil, quando foi para Espanha, olhou ao redor e falou: porra, caralho, os caras são muito bons. Mas, na verdade, para você sobreviver e para você estar ali, você também tem que ser bom. Eu não teria meu quadro no Comedy Cellar, não estaria me apresentando naturalmente. Hoje eu tenho 2 shows. Amanhã eu vou para Portland, faço mais 2. Domingo tenho mais... Assim, eu tô na cena. Para eu estar estabelecido na cena, obviamente eu sou um comediante muito bom. Mas eu comecei a olhar ao meu redor e começar a admirar um pouco isso, sabe? E me colocar um pouco no meu lugar e aprender um pouco com o meu sistema, sabe? Então hoje, quando eu vou para os shows, eu tento assistir, eu tento ver o que os outros estão fazendo, que é uma coisa que... Pô, eu era a referência daqueles ao meu redor no Brasil, e tenho muito orgulho disso, né? Hoje eu tento pegar referência em quem está ao meu redor. Mudou muito o teu estilo de comédia? Não. Já falaste que falas mais de ti, mas o teu estilo de comédia mudou muito? Eu sempre tive histórias pessoais no meio do meu material. Eu estou tentando focar um pouco mais nas histórias ainda mais pessoais. E por uma questão, inclusive, de necessidade. Eu já te explico o porquê. Mas eu acho que essa é uma das grandes mudanças. Eu não acho que mudou. Não mudou meu ritmo, não mudou a minha maneira de escrever a piada, não mudou o meu processo. Eu continuo escrevendo cada palavra num bloco de notas no celular, como eu sempre fiz. Eu não simplesmente vou pro palco, começo a improvisar e ver o que sai. Então o processo todo é muito parecido. Se você me assiste em português, me assiste em inglês, o timing ele é o mesmo. Mas eu tô com essa busca agora de realmente tentar me focar mais no conteúdo mais pessoal, para que eu não precise... A necessidade disso é que uma boa história pessoal, ela funciona em qualquer lugar do mundo. E eu tenho um pouco essa dificuldade às vezes, que é o meu show, por exemplo, esse show que eu vou inclusive fazer no Porto agora, em outubro. E que já fizeste em Lisboa até? Eu já fiz em Lisboa. É um show, tem muita referência
Eu moro nos Estados Unidos, como é que é ir morar nos Estados Unidos, como é que é se abrir uma nova realidade, a mudança, ser um É imigrante. sobre ser imigrante, então. Tem muito disso no meu show. Tem outras coisas que não tanto, mas tem muito disso. Eu quero perder um pouco disso, porque no momento que eu falo mais de mim, e nesse no segundo show que já está pronto, né? Já comecei a fazer um pouco esse segundo show já. Quando é um pouco mais histórias pessoais que fala os meus problemas, o meu casamento, como é que é casar com uma mulher mais nova, a paternidade, isso são assuntos muito que eu posso usar em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, porque quando eu faço show hoje eu tenho algumas dificuldades que é, se eu faço show nos Estados Unidos, eu acabo fazendo mais pro americano. Se eu faço show fora dos Estados Unidos, eu faço, por exemplo, na Europa, é um show que não pode ser tanto sobre os Estados Unidos, que interessa para Berlim, eu, um imigrante falando sobre os Estados Unidos, entendeu? E se eu faço, às vezes, um show nos Estados Unidos que tem muito brasileiro, tem certas referências que o brasileiro não pega. Então, assim, se é um show que exige muita referência, eu acabo perdendo um pouco, sabe? Então eu preciso ter um show que seja mais pessoal, porque histórias pessoais funcionam em qualquer lugar do mundo e para qualquer tipo de público. E o teu objetivo é continuar a ir a mais sítios no mundo, portanto. Eu gostaria, cara, tem muitos lugares que eu gostaria de viajar. Eu ainda estou entendendo um pouco o meu potencial fora dos Estados Unidos, né? Que é complicado, cara. Cada país é um país. É um mercado diferente. É um mercado completamente diferente. Porque assim, olha só, veja só. Eu tenho coisas que eu descubro que eu não sabia, por exemplo. Não tem como eu saber. Como por exemplo? Por exemplo, assim, o meu show em Barcelona tá lotado. Em Roma, não. Roma não vendi tanto ingresso. Porém, eu vendi muito rápido em Milão. Então, assim, por que isso, né? Por que Milão eu vendi... Eu vim em 2 semanas, eu vendi 2 shows em Milão. Em Roma, que é a capital da Itália, eu tô com dificuldade de vender ingresso. E estamos a falar de salas com mais ou menos a mesma capacidade, é isso? Não. Milão era uma sala menor, uma sala de 400 lugares. A minha sala em Roma é uma sala de 1000 lugares. É uma sala maior. Então, assim, sim. Mas vendi menos ingressos. Lisboa vendi muito rápido. Eu só não abri um segundo show em Lisboa porque eu estava fazendo... Cada dia era num país diferente, eu tive que escolher um lugar para falar, não, vou segurar e fazer um show, só porque senão eu vou morrer fazendo 2 shows todo dia. Lisboa vendendo... Porto não. Olha que louco, Porto eu já tô com dificuldade de vender ingresso. Por quê? Pois é, Portugal. Ao mesmo tempo eu vejo em Portugal, por exemplo, você olha nas campanhas do Facebook minha, a galera de Portugal clica no link, se interessa, mas provavelmente quando descobre que é inglês, não compra o ingresso. E também é estranho, porque eu sou um cara brasileiro que fala português, fazendo em Portugal um show em inglês. Show em inglês. É tudo muito... Cada país tem uma deve ser difícil explicar ao público até isso, não é? Atenção. É difícil, porque cada país tem um desafio diferente, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu vou fazer Austrália em novembro. Puta, Austrália, tô vendendo muito ingresso na Austrália. E fizeste Índia ou não? Não. Índia eu acabei não podendo fazer porque tive um compromisso aqui no Brasil, que tive que fazer meu green card, compromisso que não pode desmarcar, acabei desmarcando a turnê na Índia. Então assim, olha só a Índia, por exemplo. Índia é um lugar que eu tenho muito seguidor da Índia, as pessoas me pedem muito para ir para a Índia, Aí eu vou, beleza, vou para a Índia, aí não vende tanto ingresso. Aí para a Austrália, que eu nem me interessava tanto em ir, o cara abriu sala para 1000 lugares, já vendeu 2 shows, quer dizer, é tudo muito difícil. Ainda estou entendendo quais são os lugares onde eu tenho potencial e não, entendeu? Então é muito louco. Cada dia eu aprendo uma coisa nova. Assim. Lembras-te da primeira vez que vieste a Portugal? Falando especificamente do nosso país. Lembro. Eu fiz um festival em Portimão, que era um festival que é organizado pelo Newton. Isso foi acho que foi 2008, 2007, eu acho. Faz muito tempo. E aí eu fiz, durante 2 anos seguidos, eu fiz um festival que ele fazia em Portimão, que era um festival durante o inverno em Portimão. Ou seja, era só os moradores realmente ali do Algarve que foram assistir, mas foi uma experiência muito interessante, foi muito legal.
E a primeira vez na TV portuguesa, lembras-te? Eu lembro, sim, eu fiz uma participação num programa acho que era RTP, eu acho que era. RTP2? RTP2, exatamente. Foi muito legal, foi muito legal. O meu nome do apresentador que fez, que era um cara Era bacana. o Luís Filipe Borges, que é conhecido como Boinas. Ah, boa, era um cara muito legal. Mas eu estava aqui a ver, o programa chamava-se. Eu falo sempre muito legal, não sei, vai que numa dessas vocês odeiam o cara, não sei. Não. Tem ideia. Não odiamos. Ok. O programa chamava Sempre em Pé. Eu Sempre estava em aqui Pé. a ver, aquilo é num espaço que entretanto deixou de ter stand-up e há uns anos, há uns 4 ou 5 anos, voltou a ter stand-up até. Que é o legal. Maxime. Não faz ideia disto, mas uma das pessoas, aquele eram comediantes e depois tinham convidados estranho, uma coisa bizarra para ter. E é um cantor Pimba, sabes? Pimba, música Pimba é a música popular portuguesa, Sim. e que foi candidato a presidente da República em Portugal também. É assim uma coisa. Que é o Tino de Rãs, que é uma pessoa, não faz ideia quem é que vai ser, mas as pessoas que estão a ouvir isto e que vivem em Portugal vão achar bizarro descobrir que o Tino de Rãs e o Rafinha Bastos fizeram stand-up num mesmo programa de televisão. É uma coisa. E ele ainda é impensável. um cara conhecido em Portugal? Ainda é um cara conhecido, sim. Mas foi presidente da República meio como uma piada, é isso? Não, ele candidatou-se, não ganhou, felizmente. Tá Sim. Mas ele fundou um partido, ou seja, é uma pessoa muito do povo, digamos. Okay. Sempre teve uma vertente política nele, sempre falou politicamente. Mas sim, não é normalmente um candidato muito levado a sério, digamos. Mas ele recebeu votos? Recebeu votos, sim, recebeu votos. Não teve perto de ganhar sequer, mas recebeu votos. Tá bom. Não é um tiririca, não é esse estilo, mas ainda assim. Tá, entendi. O Tiririca, na verdade, o Tiririca no Brasil ele nunca se candidatou a cargo executivo, era mais cargo legislativo. Então, era mais deputado. Nunca foi tentar ser prefeito, governador ou presidente, não. Mas pois, neste caso o Tino de Rãs foi logo presidente da República. Realmente é muito um movimento um tanto mas ele foi presidente da Junta de Freguesia, portanto o mais pequeno possível em Portugal, portanto de vilas, digamos. Você pular para a Junta de Freguesias, para presidente do país... Perto do Porto, ele é de perto do Porto, onde vais atuar. Então, realmente, agora eu entendo porque eu estou com dificuldade de vender ingresso no Porto. Se as pessoas gostam do Pimba, do Tino de Rãs, aí fica difícil para mim mesmo, entendeu? O cara quer fazer show em inglês, onde o Tino de Rãs é uma celebridade. Fica difícil mesmo, entendeu? Tu há uns dias no Instagram anunciavas que gravaste recentemente o teu primeiro especial de comédia nos Estados Unidos em inglês, que vai sair até ao final do ano, pelo que disseste, com um documentário sobre os bastidores deste processo de criar o espetáculo. Mas há uns meses também no podcast Flow, há uns 6 meses talvez, falavas de um objetivo que tinhas e que entretanto se desvaneceu um pouco, que era ter um especial em inglês na Netflix, porque achas que o público conquista-se através de vídeos mais curtos, de stand-up nas redes sociais, e ter o espetáculo longo é mais, se calhar, uma coisa de gratificação própria, de conseguir fazer isto, do que propriamente um objeto que consiga ir puxar o público, que era o teu objetivo. Sim. Achas que isto vai passar a ser um pouco o paradigma de... Os comediantes já não vão querer ter um solo completo, vão querer lançar bons beats, como já acontece, lançam, mas achas que o solo vai deixar de ser um objetivo? Eu acho que o costume que nós temos hoje ainda, os comediantes, de solos de 1 hora, eu acho que isso vai morrer sim. Porque, inclusive pesquisa da própria Netflix, de que as pessoas têm um watch time dos especiais de no máximo 15 minutos, assim. Então, por que a gente ainda faz especiais de 1 hora se as pessoas não estão assistindo 1 hora? Porque é um costume muito antigo, né, do comediante fazer um show, que é um show que ele viaja e depois ele grava e distribui, né? Mas eu não vejo por que isso continuar sendo feito dessa forma, senão apenas pelo costume
e pela essa gratificação um pouco pessoal, porque é muito difícil construir público com um especial. O especial acaba sendo quase que uma celebração junto com o teu público, sabe? E aí você usar esse conteúdo de diferentes maneiras, né? Sei lá, cortes ou clipes ou pequenos trechos de 2, 3 minutos que você possa postar em diferentes plataformas e utilizar disso para construir um público e vender show. Mas o especial mesmo é uma pena, mas eu acho que esse formato de 1 hora de show, ele vai morrendo aos poucos, assim, sabe? Depois, o que acontece às tours dos comediantes? Têm que apresentar um espetáculo, ainda assim. Achas que deixa de ser 1 hora, é isso? Não, o espetáculo em si, quando você apresenta ele Ao vivo, faz Achas total que vai- sentido você ter 1 hora, porque esse é o formato que as pessoas estão habituadas a assistir shows ao vivo, né? Esse é o formato, esse é o tempo. Eu acho que foram muitos anos de pesquisa para entender que o público sai de casa para ver 1 hora, quando chega 1h10, 1h15, o público já está cansado, a cadeira já começa a incomodar, já tem ali quase que uma pesquisa feita durante muito tempo. A realidade da tela, né, ela mudou um pouco esse tempo. Você está tocando, você está trocando, você está mudando, você está fazendo coisas. Ao mesmo tempo que você está assistindo uma coisa, você já está fazendo outra. É muito difícil você colocar alguém sentado na frente da televisão para ver um cara falando durante 1 hora. Não tem uma explosão, não tem uma mulher dando uma cambalhota, não tem um show de motocicleta. É difícil demais hoje em dia, porque você está distraído. Eu acho que é diferente. Uma coisa mas achas que o especial ao vivo depois publicado em vídeo durante 1 hora será para uma camada mais alta da comédia? Ou seja, para o Chappelle, para o Seinfeld, para os grandes nomes? Porque esses, por exemplo, até ontem aqui em Portugal esteve cá a atuar o Anthony Jeselnik pela primeira vez. Esgotou 2 shows aqui em Portugal, mais ou menos 1000 e tal pessoas por show, em Lisboa. E ele fez 1 hora exata, 1 hora. Teve um opener de meia hora e 1 hora exata. E eu no final do show eu queria ver mais. Ao vivo eu queria ver mais do Jeselnik. Mais de 1 hora? Mais de 1 hora, eu Nossa, queria. Do Jeselnik, ok. eu via mais. E a falar com outras pessoas também sentiram que podia ter sido um bocadinho mais. Mas eu acho que essa camada alta, as pessoas... Eu não me importo de ver 1 hora e meia do Chapéu, não é? Calma aí, mas calma aí. Primeiro. Você tem um Mas podcast. digo Só em um Netflix, digo na Netflix. Mas diz. Gustavo, você tem um podcast de comédia. É verdade. Você não quer estou a se dizer que não. comparar com a tia do Tino de Hans, é isso? A tia dele gosta de ver humor e vai ficar 1 hora depois de o show e falar: pô, eu queria mais 3 horas do Jeselnik. Não vai querer. Então, assim, você não é a Provavelmente não, referência. provavelmente não. Então, assim, É verdade. eu não acho É um bom que vai ponto. se modificar a maneira de fazer o especial, eu acho que vai continuar. Mas eu realmente acho que a atenção das pessoas mudou e já não é tão marcante, tão importante na construção de uma carreira o especial de 1 hora. Apesar de eu sou antigo, sou velho, eu quero fazer o meu. E acho que as pessoas continuam querendo. Só que como que você vai reposicionar isso, né? Que é repurpose o conteúdo que você está fazendo. Como é que você vai reutilizar para conseguir atingir mais gente? Porque 1 hora mesmo é difícil. Alguém... Você, por exemplo, foi assistir 1 hora do Jeselnik porque você é fã dele. Então, por isso que eu tô te falando, é uma celebração de quem gosta do cara. Claro. Ninguém vai descobrir o Jeselnik num especial de 1 hora. Eu não sei quem é. Deixa eu ver aqui o que esse cara tá falando. E aí eu sento e vejo um estranho falando durante 1 hora. Não tem mais isso, cara. Achas que não? Mas, por exemplo, aqui há uns anos aconteceu muito com o Daniel Sloss. Ele lançou aqueles espetáculos na Netflix e ele ainda não tinha espetáculos basicamente em plataformas de streaming, já tinha participações, seja no Conan, ou seja, já tinha um bom following, mas não tinha solos em streaming. E quando lançou aquilo explodiu de uma forma que ele hoje é muito, muito maior em termos, faz tour, já veio a Portugal várias vezes, faz tour nos Estados Unidos, depois vai para a Europa. Há quanto ou seja, tempo, eu acho que ainda pode acontecer fenómenos, não é? Há quanto tempo isso, Gustavo? Terá sido há uns 5 anos, 6? 5 anos, 6?
de 5 anos, 6 pra cá, as coisas mudaram muito, cara. Uhum. Mudaram muito e cada vez mudam mais. É um fato. Pode ser, claro. Não acho que acho que podem ter exemplos no próprio YouTube. Tem especiais lá de pessoas não tão conhecidas que constroem uma carreira num especial. Eu acho que é possível, mas é um dado dividido de que a atenção das pessoas vai diminuindo cada vez mais. Ou seja, achas que vai acontecer mais vezes fenómenos como vemos o Matt Rife, que parte das redes sociais... Clipes, tem muito comediante amigo meu aqui em Nova York que são caras que têm uma carreira muito sólida e que sequer tem um primeiro especial lançado. São bons comediantes e tal. Consegues dar alguns nomes para nós também ficarmos a conhecer? Tem um comediante que faz muito sucesso aqui em Nova York, é um cara que está lotando muitos shows pelos Estados Unidos, que é o Jeff R. Curry, que é um comediante meu que trabalha muito com improviso. Tem a Jordan Jensen, que está fazendo muito sucesso também. Você tem o Matteo Lane. São caras que bombam com vídeos, assim, cara. Do nada um vídeo do cara bombou e faz você construir a carreira através daquele tipo de vídeo. Pô, são coisas que do nada acontecem e do nada não, são caras que estão trabalhando há muito tempo, mas que essa distribuição dos reels e tal possibilita que esses caras tenham carreiras. O próprio Matt Rife é um bom exemplo disso, é um cara que nasceu a partir ali de clipes, entendeu? Do TikTok, claro. Que talvez fosse até melhor ele nem ter feito um especial de comédia, porque falaram tão mal do especial de comédia dele, que talvez era melhor ele ter ficado naquele lugar. Ele já tinha vendido turnês internacionais sem ter feito especial nenhum, entendeu? Então eu acho muito comum isso. Mais comum do que alguém fez um especial. Não, do nada esse cara ficou famoso porque ele fez um vídeo de 1 hora. O que você precisa é de consistência nas redes sociais, né? Postar toda semana, que as pessoas te acompanhem e tal. E para isso eu acho que as coisas mais curtas funcionam melhor. Então tu a planeares estavas a dizer que já estavas até a fazer o novo espetáculo em que falas mais da tua vida. Tu já pensas, quando surgem ideias para beats, este aqui vou limar para depois meter nas redes, isto vou guardar para depois usar no sol? Já tens essa estratégia então? Sim. Muito. Tem muito vídeo meu na internet que eu não faço mais no palco há muito tempo. Tem vídeo que inclusive eu já gravo e já aposento, já falo, já foi. Mas eu nem digo que publicas e já nem fazes, já pensas automaticamente, isto que estou a fazer vai ser propositadamente para a internet. Geralmente, se eu penso dessa forma, é algo muito factual, que eu preciso lançar, porque falar do tiro na orelha do Trump, daqui a 2 meses já não faz mais muito sentido. Então, se for muito factual, vale a pena. Mas também tem coisas que eu guardo um pouco, sabe? Se a piada é muito boa, às vezes eu gosto muito daquela piada, eu fico um pouco de pena de simplesmente botar na internet, porque se ela dá muito certo na internet, eu fico com receio de fazer ela no show. Porque eu fico achando que a pessoa já viu, vai ficar achando que eu estou fazendo as coisas da internet. Então tem sim muita coisa que eu coloquei na internet que eu ainda faço no palco, mas eu me sinto mal um pouco, sabe? Porque eu fico com essa impressão meio de impostor, assim, que já viram, e na verdade não viram, na verdade, mas é uma eterna luta, isso desde que eu comecei minha carreira lá, em 2006, que a gente começou a colocar vídeos na internet das nossas apresentações, esse dilema já existia. O que você posta e o que você salva, né? Muito bem, Rafinha, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Tu vais estar vais atuar no Porto, já estiveste em Lisboa, no Teatro Sá da Bandeira, dia 7 de outubro. A tour é Unfamiliar Territory Tour, no Porto, portanto bem perto da cidade de onde é originário Tino de Rãs, que agora ficaste a conhecer devido a este podcast. Tens que ir procurar, por favor. Antes de nos despedirmos, gostava que deixasse aqui algumas sugestões. Já referiste a alguns comediantes que descobriste, mas se tens assim algum beat de um comediante que tenhas descoberto desde que foste para os Estados Unidos, que gostavas que fosse teu, que olhas para aquilo e que inveja que eu tenho daquilo. Olha, cara, hoje, essa semana especificamente, aconteceu isso. Eu olhei uma piada e falei, puxa, tem tanta coisa para eu falar sobre isso,
que é uma... Eu não estou escrevendo mais muito sobre a língua inglesa. Eu escrevi muito sobre o aprender inglês, né? Mas eu vi um comediante meu, que é o Francesco, que é um italiano, Francesco Di Carlo, que é um amigo meu, assim, que é um cara que está chegando a recém nos Estados Unidos, está começando o processo de escrever inglês, então obviamente passa pelas coisas do idioma e tal. Claro. E ele escreveu sobre, na Itália, eles traduzem, eles modificam os títulos dos filmes em inglês e sempre é muito ridículo a tradução. Isso tem no Brasil, tem em Portugal também. O Poderoso Chefão, não é? Isso, essas coisas assim, sabe? Os nomes em português, os nomes em inglês, os nomes em português. E quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso. E aí eu falei com ele, que ele é meu amigo, eu falei, Francesco, eu quero muito falar sobre os títulos brasileiros. Só que essa é a sua piada. Eu não vou fazer isso no palco, porque a tua piada de stand-up, eu não quero ter uma piada baseada numa ideia que você já teve, mas eu quero fazer isso na internet, eu quero fazer um vídeo na internet falando desde os títulos. E aí, se você entrar no meu Instagram, eu acabei de postar, acho que postei ontem isso, que é eu falando, na Itália, os títulos, quando traduzidos, são ridículos. Eu boto um trechinho dele, da piada dele, e depois eu falo, ele fala que é ridículo na Itália porque ele não conhece os títulos brasileiros, aí eu falo dos brasileiros. Então a gente fez uma collab, eu e ele, e eu mostrando que eu me inspirei na ideia dele para falar dos brasileiros. Eu me senti muito mal simplesmente escrever sobre os brasileiros tendo ouvido o que ele falou, mas eu fiquei com essa impressão quando eu ouvi, falei, puta, eu queria fazer. Aí eu encontrei um jeito de fazer que ele ficou feliz também, foi bom para todo mundo. Incrível. Ok, Rafinha, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista mais uma vez. Obrigado pelo convite, obrigado. Jaws! It's a good title, that's my point. It's a very good title because it's evocative, it's mysterious, it's scary. It's Jaws. In Italian is The Shark. The big fish with a big fin. You know the other movie with Jim Carrey and Kate Winslet, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind? One of my favorite movies, a very sophisticated story about a couple erasing each other's memory after a breakup. The title is so good, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. In Italian is, If you leave me, I delete you. Se mi lasci ti cancello. Home Alone is Mom, I missed my flight. Home Alone 2 is Mom, I missed my flight again. You lose everything. It's like if you call the movie Pretty Woman, whore.